Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Bresolim, eu faço curso técnico em rede de computadores no Cefet-MG e participo do grupo de computação competitiva. E hoje eu vou trazer uma aula resolvendo um problema do CSS, que é o problema de descrição de vetor ou Array Description. Na aula de hoje eu vou abordar esse conteúdo de programação dinâmica, que é a abordagem correta para se resolver esse problema. Vou falar sobre o problema, modelar a solução, fazer o código aqui junto com vocês e vai ser isso. O que é a programação dinâmica? A programação dinâmica é uma forma de resolver problemas complexos que você divide as soluções em subsoluções e usa essas subsoluções para chegar na solução final. Dá para identificar que o problema é de programação dinâmica quando ele possui duas dessas propriedades, que é as subproblemas sobrepostos, ou seja, o mesmo problema aparece várias vezes. Ou seja, na resolução do seu programa, quando você está resolvendo ele, o mesmo você tem que fazer calcular várias vezes o mesmo problema para chegar no que você quer de verdade. E ótima subestrutura. A solução do problema maior pode ser construída a partir da solução dos subproblemas menores. Ou seja, igual eu falei, para chegar na solução máxima, que é a que você quer, você usa subsoluções ótimas, ou seja, subsoluções que resolvem o problema. Juntando essas subsoluções, você chega na solução final. Na prática, a programação dinâmica consiste em definir um estado que representa uma situação parcial do problema e montar uma recorrência que constrói a resposta usando resultados já computados. Existem duas abordagens principais: top-down e recursão com cachê. A top-down é basicamente você guardar os valores que você já calculou ao longo da execução do programa para quando você precisar calcular ele de novo para chegar em um nível maior que você quer, você não precisa recalcular esse valor, essa subsolução. Você pode guardar essa subsolução e se você quiser uma solução de um nível maior, você pode utilizar esse valor que você já calculou e que está guardado. E bottom-up, tabela, vetores, matrizes preenchidas de baixo para cima, que é uma técnica de resolver problema com tabelas ou matrizes que você começa preenchendo dos menores casos e vai preenchendo o resto da tabela, que são os casos maiores, que é justamente o que a gente vai usar na resolução do problema da aula de hoje. Agora eu vou falar um pouco da descrição do problema. Descrição de vetor. Você sabe que um vetor possui n inteiros entre 1 e m, e a diferença absoluta entre dois valores adjacentes é no máximo 1. Dado uma descrição do vetor onde alguns valores podem ser desconhecidos, sua tarefa é contar quantos vetores correspondem a essa descrição. Entrada. A primeira linha da entrada contém dois inteiros n e m, o tamanho do vetor e o limite superior de cada valor. A próxima linha contém n inteiros x1, x2 até xn, que vai ser o conteúdo do vetor. O valor zero denota um valor desconhecido. E na saída você tem que imprimir um único inteiro, o número de vetores que correspondem à descrição. E o resultado tem que ser em módulo de 10 elevado a 9 mais 7. Essas são as restrições: n tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10 elevado a 5, m maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100, e os valores de x, né, que você pode colocar no vetor, tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a m. A entrada, ali tem um exemplo de entrada, né, que é 3 e 5, ou seja, 3, o vetor vai ter 3 casas e o valor máximo é 5, e ele deu o vetor, né, 2, 0 e 2, e a saída foi 3. Ele tem a explicação. Os vetores 2, 1, 2, 2, 2, 2 e 2, 3, 2 correspondem à descrição. Ou seja, o problema basicamente você vai botar o número de casas do vetor, o, o valor máximo que pode ter,
uma casa do vetor, e aí você vai dar o vetor. O vetor tiver zero, é que é um número desconhecido, ou seja, ele pode ser qualquer número. E é justamente isso que o problema quer saber. Dado um vetor que vai ter alguns zeros, ele quer saber quantas possibilidades possíveis tem para você preencher esses zeros de forma que respeite a regra que é toda casa adjacente, perdão, tem que ter uma diferença de no máximo um. Ou então, seja, pode ser o mesmo valor, pode ser um valor acima ou um valor abaixo. Agora eu vou explicar o modelo de solução que eu criei para a resolução desse problema. Bem, primeiro eu criei uma tabela, uma tabelinha que ela é formada por N linhas e M colunas. No caso do exemplo, eu vou usar o caso do exemplo aqui para facilitar. No caso do exemplo, os valores vão de 1 a 5. E na coluna a gente vai colocar os N valores que a gente colocou no array da entrada. Então a gente botou 2, 0, 2. Beleza. Como que eu usei essa tabela para resolver o problema? A primeira coisa que eu fiz foi preencher a primeira linha da tabela. E como que ela vai ser preenchida? Como é que funciona o preenchimento dessa tabela? O que significa essa tabela? Essa tabela significa que de quantas formas a primeira casa do vetor pode terminar com 1. Essa linha significa isso. De quantas formas a primeira casa do vetor pode terminar com 2. De quantas formas a primeira casa do vetor pode terminar com 3. E assim por diante. Aqui embaixo é a mesma coisa. De quantas formas a segunda casa do vetor pode terminar com 1. De quantas formas a segunda casa do vetor pode terminar com 4. De quantas formas a segunda casa do vetor pode terminar com 5. É basicamente isso que a nossa tabela vai dizer pra gente. E como é que funciona o preenchimento dessa tabela? Funciona assim. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso programa é preencher a primeira linha da tabela. Como vai funcionar o preenchimento dela? Tem dois casos. Tem o caso que a primeira casa do vetor da entrada vai ser 0 e tem o caso que vai ser um número diferente de 0. Na entrada foi um número diferente de 0, eu vou usar esse exemplo. Vamos fazer aquela pergunta. De quantas formas a primeira casa do vetor pode terminar em 1? 0, né? Porque a gente já colocou o 2. E 2 é um valor que não pode mudar. Apenas no 0 que ele pode admitir múltiplos valores. De quantas formas a primeira casa do vetor pode ser 2? Apenas uma. 3 não pode, 4 não pode ser, 5 não pode ser. Então, na primeira casa do vetor, ela só pode ser 1. Então, a gente vai colocar o 1 aqui. E a partir dessa primeira linha, a gente preenche todas as outras. Toda linha que a gente for preencher, a gente só precisa olhar a linha de cima para fazer esse preenchimento. Olha aqui. Na segunda linha dessa tabela, a gente tem o zero. O zero ele pode ser múltiplos valores. O que a gente tem que fazer? Então a gente vai fazer aquela pergunta. De quantas maneiras o 1 pode ser a segunda casa do nosso vetor? O 1 só vai poder ser a segunda casa do nosso vetor se na casa anterior a gente tinha o próprio 1 na casa anterior, ou se na casa anterior a gente tinha um 2. Essas são as duas possibilidades. Então a gente vai olhar aqui, ó. Na casa anterior, que é essa linha aqui, é a casa anterior. De quantas maneiras podia ter 1? De 0. De quantas maneiras podia ter 2? Uma. Então, pô. Então aqui a gente tem uma maneira, um caso, que pode ter 1 na segunda casa do vetor. Agora a gente passa para o 2. Quando que a gente pode ter um 2 no vetor? Quando a casa anterior era 1, quando a casa anterior era 2,
quando a casa anterior era 3. Então, a gente vai olhar na nossa tabela justamente as casas anteriores e fazer a soma das possibilidades. É basicamente essa que é a forma de preencher essa tabela. A gente vai olhar na casa de quantas formas tinha de ser 1, 0. De quantas formas tinha de ser 2, 1. De quantas formas tinha de ser 3, 0. Então você faz a soma, você vai encontrar 1. O 3 é a mesma coisa, só vai poder ser 3 se a casa anterior for 2, 3 ou 4. Então a gente vai fazer a soma desses três valores aqui, que são as possibilidades, né? Da casa anterior ser um dos valores possíveis para ser 3 agora. Então a gente vai somar esses três valores. 1, 4 é a mesma coisa, a gente vai somar esses três valores. 0 para o 5 é a mesma coisa, soma esses dois valores. 0. E agora a gente parte para a última linha da nossa tabela, que é quando a linha é de um número já pronto. Nesse caso, você pode botar 0 nos outros valores. Por quê? Porque em a terceira casa, quantas maneiras tem terminando com 1? 0, porque a gente já botou 2, o 2 não pode mudar. Quantas maneiras tem terminando com 3? 0. Quantas maneiras tem desse vetor existir terminando com 4? 0. Com 5? 0. A única maneira que tem é dele terminando com 2. A gente sabe que ele termina com 2, beleza, mas aí a gente tem que olhar a linha de cima da tabela para a gente saber que valor é o que a gente coloca. E que valor a gente coloca? É a soma desses três valores aqui. Se você somar esses três valores, a gente vai ter 3. Por que é 3? Porque a gente tem, olhando a linha de cima, um caso que termina com 1, que o valor era 1 anteriormente, um caso que o valor era 2 anteriormente, e um caso que o valor era 3 anteriormente. A gente conclui, então, que o valor final de possibilidades vai ser a soma de todos os valores dessa última linha. Nesse caso, foi 3. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui para ajudar a entender melhor a forma de preencher essa tabela com valores diferentes do que foi dado no exemplo. Bem, eu vou fazer uma tabela como se o exemplo da entrada fosse 0, 2, 0 e 4. E os m possíveis valores vão ser de 1 a 5. Então 2, 3, 4 e 5. Então aqui a gente tem nossos n valores e aqui em cima a gente tem os m valores. Como é que vai funcionar o preenchimento nesse caso? Nesse caso, que a primeira casa do vetor é o 0, a gente pode preencher a primeira linha toda com 1. Por que pode preencher ela toda com 1? Porque como é 0, pode ser qualquer valor. E como não tem nenhum valor anterior, todos os valores são possíveis de ser a primeira casa. Por isso, preenchemos a primeira linha toda com 1. Agora a gente vai para a segunda linha. A segunda linha é 2, é um valor concreto. Quando é um valor concreto, a gente bota 0 em todos os outros, porque não pode ser, é impossível na segunda posição o valor ser 1, na segunda posição o valor ser 3 é impossível, só pode ser 2. E de quantas formas tem dele ser 2? Ele pode ser quando o valor anterior é 1, quando o valor anterior é 2 e quando o valor anterior é 3. Então a gente vai somar esses três aqui. Esses três valores. Então a gente tem três formas da segunda posição terminar com 2. Agora a gente entra na de baixo. A de baixo é um 0. O 0 pode admitir qualquer valor. Então a gente vai fazer para todos os valores que podem ser, verificar as possibilidades de cada valor ser colocado. Quantas possibilidades tem de que ser 1? É essa soma aqui. 3. De ser 2. 3 também. De ser 3. A gente pega, soma esses três valores aqui. 3. De ser 4. Soma esses três valores. 0. Aqui. Soma esses
três valores, zero. Esses três valores não, perdão, esses dois valores, como está na ponta aqui, soma 2, e para essa posição aqui soma esses dois primeiros. E agora a gente cai para a última coluna. É o 4, então a gente vai poder botar zero em tudo que não é 4, porque é impossível nessa posição ser o valor 1, ser o valor 2, ser o valor 3, apenas pode ser o valor 4. E a gente vai somar esses três valores. Então aqui a gente vai botar 3 e o valor final vai ser a soma dessa linha, que nesse caso é 3. Vou dar um outro exemplo aqui. Se aqui, por exemplo, no lugar do 4 fosse um 2, aqui seria 0, e aqui, onde está o 2, seria a soma desses três valores. Então aqui não seria 0, seria 9. A gente teria 9 possibilidades de arrays diferentes que iam satisfazer a condição. E é basicamente essa é a forma de se resolver o problema. E, igual eu falei, a gente usa subsoluções para chegar na solução final. Então a gente primeiro pega todos os valores possíveis que podem ser a primeira casa. Todos os valores possíveis, de quantas maneiras possíveis dá para ser a segunda casa. De quantas maneiras possíveis dá para ser a terceira casa. E assim por diante, seguindo aquela restrição de que o valor tem que ser, a diferença dos valores tem que ser de no máximo, a diferença absoluta tem que ser de no máximo 1. Então, ou tem que ser o mesmo valor, ou tem que ser um anterior, ou tem que ser um posterior. Agora eu vou abrir aqui a IDE para fazer o código aqui do programa junto com vocês. Bem, agora eu estou aqui na IDE para fazer o código da solução do problema. Primeiro eu incluo a bits, que é uma biblioteca que já tem muitas bibliotecas inclusas, não precisa estar ficando vários include, que nela já tem tudo que a gente vai precisar, muito boa no contexto da programação competitiva. Use namespace std para não precisar ficar digitando std antes das funções da biblioteca padrão. Zero. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer no problema? É ler os valores de m e n. Então, int n e m. Leio eles. Depois disso, eu preciso ler os valores do vetor do array, né? Então, eu vou criar aqui vector de int array. Vai chamar array tamanho n. E aqui eu faço a leitura dos valores. Após isso, o que eu tenho que fazer agora? Tem que começar a preencher a minha tabela. Só que eu não vou usar uma tabela. Por quê? Porque lembra que eu falei que para mim a única coisa que importa é a linha anterior? Então eu só preciso ter a linha anterior guardada. Então eu vou criar dois vetores. Eu vou criar de long long para não ter problema de estourar a variável. Então vector long long prev. O que o prev vai ter? Ele vai guardar os valores a linha anterior. Basicamente isso. E vector vai guardar, o vetor dp vai guardar os valores da linha atual. E eles começam com 0. Por que mais um? Porque valores podem ir até, como na minha tabela, perdão, na minha tabela aqui, os valores vão até m. Então,
eu tenho que ter, m tem que estar incluso, e os vetores e os arrays começam com o índice 0. Então, para incluir o m, o tamanho dele tem que ser m mais 1. Beleza. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é eu preencher a primeira linha da tabela. Como é que a gente vai preencher? Igual eu falei, depende do primeiro valor do array. Se o primeiro valor do array for diferente de 0, como que a gente faz? A gente preenche apenas colocando, botar no prev, porque a partir da próxima a gente vai começar a trabalhar a linha de baixo, a gente tem que olhar da anterior. Então a gente já coloca aqui no prev, que vai ser a linha anterior. Prev de array 0, na coluna, né, do valor, vai ser igual a 1. Se não, ou seja, se o primeiro valor for 0, eu tenho que botar 1 em todos os as colunas daquela linha. Prev igual a 1. Prontinho. Beleza, e agora? Agora eu tenho que começar a preencher as outras linhas da minha tabela. Como que vai funcionar isso? Então eu tenho que preencher cada linha. Então a gente começa da segunda linha, por isso o int i igual a 1, a gente começa da segunda linha, porque a primeira a gente já preencheu aqui em cima, até n. Para cada linha, como é que a gente vai fazer o preenchimento? Se a linha for 0, se o valor atual for 0, a gente tem que preencher todas as colunas, a gente tem que fazer verificação de qual valor a gente coloca. Se for um outro valor diferente de 0, se for um valor concreto, a gente só tem que verificar na coluna daquele valor. Então a gente vai fazer assim, a gente vai criar um intervalo, o menor valor. Se a primeira posição, se o valor da posição que a gente está olhando for igual a 0, então o menor a gente vai ter que olhar 1. Se não for 0, vai ter que ser o próprio valor. E para criar um intervalo, se for igual a 0, m vai ser o maior valor que a gente vai ter que olhar. Se não for o próprio, então aqui a gente criou um intervalo. Se for igual a 0, o intervalo vai de 1 até m. Se for diferente de 0, o intervalo é só a própria coluna. Aqui eu faço um outro for. O que eu vou ter que fazer nesse for? Vou ter que mexer na linha atual, preencher a linha atual. O que é uma coisa comum? Se você olhar aqui, para toda linha, independente de se está na ponta, se está no meio, eu tenho que somar o valor que eu for preencher, eu tenho que somar o valor da mesma coluna da linha anterior. Então aqui eu somo esse daqui, daqui eu somo esse daqui, daqui eu somo daqui. E com condição, se for maior que 1, eu somo da coluna anterior também. E se for menor que m, eu somo o da coluna posterior também. Então aqui eu tenho que, uma coisa que eu vou fazer sempre, dp igual prev, que é o valor da linha anterior, se o valor que eu estou olhando no momento for maior que 1, aqui, perdão, aqui é mais, né, porque tenho que incrementar. Aí eu tenho que dp valor, eu também somo a linha anterior, prev de valor menos 1. E se o valor for menor que 5, menor, 5 não, perdão, menor que m, eu
faço dp valor mais igual prev de valor mais um. E o Bruno pediu para todas as respostas estarem em módulo, então eu faço um dp valor é igual a dp valor por cento o mod que pediu, que é 1, 9 mais 7. 10 elevado a 9 mais 7. Eu vou criar uma constante aqui, então long mod int mod é igual a 10, 10 elevado a 9 mais 7. Aqui eu divido pelo módulo. Depois de preencher uma linha completa, o que eu tenho que fazer? Essa linha agora que eu for preencher a próxima tem que virar anterior. Então eu troco as duas. dp prev. A dp vai virar prev e a prev vai virar dp. E troquei as duas. Nisso que eu troquei as duas, eu tenho que zerar a dp agora. Tenho que reiniciar a dp tem que ficar com todos os valores zero para eu começar o preenchimento da próxima linha, né? Então eu zero todos os valores do vetor de dp para começar o preenchimento da próxima linha. Então aqui eu vou terminei de preencher uma linha, a linha atual vai virar a linha anterior e eu limpo o que vai guardar a linha atual. Depois disso tudo, eu só preciso somar. A resposta vai ser o somatório dos valores da última linha. Então eu vou criar aqui uma variável para eu guardar a resposta. Aqui eu vou fazer um for que vai colocar os valores da última linha aqui. O que vai ser minha última linha? Minha última linha vai ser o prev, porque depois de rodar esse último for, a minha linha atual vai virar prev. Então eu posso usar prev aqui. Resposta mais igual prev e aqui no final eu só imprimo a resposta com o módulo igual o problema pediu. Resposta por cento mod quebra uma linha. É isso, agora eu vou fazer aqui um teste com o exemplo que o problema deu e o exemplo que a gente testou. O exemplo que o problema deu foi 3, 5, 2, 0, 2. Imprimi 3 e o exemplo que a gente fez foi 4 e 5, 2, 0, 4. Perdão, coloquei os valores errados. Se faltou um valor, é 4, 5, 0, 2, 0, 4. 0, 4. 4, 5, 0, 2, 0, 4. 3. Justamente o valor que a gente encontrou no exemplo que a gente testou. Agora eu vou abrir o CSS e enviar para mostrar que está funcionando direitinho. Beleza, agora eu estou aqui no CSS, eu vou submeter o problema que a gente fez aqui para mostrar que está funcionando direitinho. 1746, a linguagem é C++, submit. Accepted, funcionou direitinho. Nosso problema, todos os casos de teste estão certinho. E está funcionando nosso código. Esse é o link do problema, caso alguém queira ler ele lá, ver ele original, testar se a sua solução está funcionando, se você faz uma solução diferente, envia para ver se está dando certinho. Essa foi minha solução.
Espero que vocês tenham entendido ela. E esse foi o vídeo. Obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, deixa o like pro YouTube recomendar essa videoaula para mais pessoas. Se inscreva no canal para acompanhar mais videoaulas, que vai ter muito conteúdo de programação competitiva aqui. Deixa nos comentários o que você gostou do vídeo, a sua solução, se você faria de uma forma diferente, o que você faria, que a gente vai estar dando uma olhada. Siga o GCC no Instagram também. E obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham conseguido aprender com essa aula e tenham entendido e como que faz esse programa. Tchau, tchau.